Oi, oi, amores! Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar para vocês no vídeo a respeito da primeira cirurgia que eu fiz, conforme combinado aqui, que eu disse para vocês que eu contaria toda a minha saga com a saúde, né? O que Deus fez na minha vida. Promessa dada, promessa começando a ser cumprida, tá, amores? Então, bora lá! O ano era 2007 e nesse ano, gente, eu comecei a ter muito problema com a minha menstruação, tá? Gente, às vezes ela ficava 7 dias, 9 dias, 11 dias, já chegou a ficar 21 dias. Então, era uma coisa assim horrível, sabe? Quem é mulher sabe que esse período não é muito agradável. Agora imagina passar 21 dias nesse período, né, gente? Meu Deus, era muito ruim. Fora isso, eu tinha muitas dores baixo ventre, né, dores abdominais. E a cor também da menstruação começou a ficar diferenciada. Às vezes era rosa, às vezes era um vermelho muito vivo e às vezes parecia com borra de café, meio amarronzada. Então eu procurei ajuda e eu tinha muita vergonha, gente. Tinha entre aspas, porque eu ainda tenho muita vergonha. É uma coisa muito normal, né, fazer esses exames, para os médicos também é mais normal ainda, só que causa um constrangimento, eu fico muito constrangida e eu tenho muita vergonha, com certeza, de fazer esses exames. Inclusive, amores, hoje, dia 23 de novembro, eu tenho consulta, né, ginecológica, às 2 da tarde e olha aqui pra vocês verem. E, gente, eu não dormi, ó, dia 23 vai aparecer pra vocês o contrário. Eu passei a noite em claro, por quê? Porque eu vou fazer exame ginecológico e assim, só Deus sabe quando eu vou me livrar dessa tensão de fazer exame. Gente, era pior, tá? Bem pior, agora tá amenizando, antes eu ficava muito nervosa. O exame, para você que nunca fez, eu recomendo que você faça, gente, é muito importante, tá? Esse exame salva vidas, com certeza salvou a minha. Se eu não tivesse feito, eu não estaria aqui falando com vocês agora, porque sim, gente, é muito importante que você faça esse exame. Tanto Outubro Rosa, né, que é a prevenção do câncer de mama, quanto Novembro Azul, que é a prevenção do câncer de próstata, quanto o ano inteiro, gente. A gente tem sim que lutar pela nossa vida, fazer todos os exames, independente das estações do ano, dos meses do ano. Vamos fazer os exames, né? Importantíssimo, gente. E aí, o que aconteceu? Com muita vergonha, procurei um médico e fazia os exames certinho. Comecei a fazer mais frequente, porque sempre dava ali uma inflamaçãozinha, uma coisinha simples, sabe? E aí continuava aquilo e as dores foram se intensificando. E aí eu continuei fazendo mais seguido, sabe? Mais assim, um atrás do outro, até que um dia deu um resultado que a princípio eu fiquei com muito medo, gente, muito medo mesmo. Eu NIC 2 e NIC 3. Vou deixar escrito aqui o que significa isso. E, gente, eu fiquei apavorada, sabe? Apavorada mesmo. E aí solicitaram exames particulares, né? Exames assim de colposcopia, biópsia de colo de útero, e foi pra mim assim um sofrimento, gente. Confesso pra vocês que foi muito sofrido realizar esses exames. Pra quem não conhece parte da minha história que eu deixei aqui no YouTube, né? Gente, para pessoas que passaram por traumas como eu, claro que vocês sabem apenas 1/10 do que aconteceu, mas pra gente é difícil realizar esse exame, sabe? Eu sinto como se eu estivesse sendo violada. É uma coisa assim que qualquer movimento mais brusco me incomoda muito, então eu não gosto de fazer, mas eu sei da importância. Então, o exame, ele é indolor, claro que ele causa incômodo em algumas pessoas mais sensíveis, mas em mim causa dor, porque eu fico tão tensa, tão travada, que realmente dói, sabe? Teve época de eu sair do consultório médico
com a mão esburacada, quando eu tinha as minhas unhas compridas, né? Então eu apertava tanto assim, começava a suar, passava mal. E, e uma coisa mais assim, né, que a gente tem que superar os nossos traumas, mas uma pessoa que passou por bastante trauma, assim, em diferentes ocasiões, com certeza isso fica permanente, sabe? A terapia ajuda, os remédios ajudam, mas não é uma coisa que sai da noite pro dia da nossa alma, não é uma coisa assim que a gente supera 100%. Sempre vai ter alguma coisa ali que vai engatilhar alguma coisa na nossa vida. Só que a gente tem que ser forte e tentar passar por cima disso, porque se a gente tá no chão, a gente levanta. Se tem o chão, é porque a gente pode cair, mas a gente tem que levantar. A gente não pode permanecer ali no chão, gente. Sempre levantar. Marquei a tal da colposcopia. Fui fazer, né, na cidade vizinha. Misericórdia, gente. Colposcopia é um exame que avalia ali, ó, com uma amplitude de tecidos ali da parte uterina, né, da parte toda ali. Então vocês imaginam, né, aquela posição maravilhosa lá de ficar de frente com o médico, e aí faz o exame e o meu precisou colocar aquele ácido, se eu não me engano também colocou o tal do Lugol, espero estar certa, gente, claro, deve ter enfermeiros e enfermeiras me assistindo, eu não entendo muito, faz muito tempo, mas eu recordo que doeu, ardeu bastante. E é colocado isso para analisar melhor as lesões que eu tinha. Feito isso, passou, né? E eu tremia tanto, gente. Eu tava tão nervosa, meu Deus. Aí foi fazer a biópsia. Misericórdia. A biópsia eu achei muito ruim de fazer. Dói. Vou dizer que dói. É muito desconfortável. Fora todo o constrangimento, tem aquele desconforto todo. E não sei, gente, parece que a gente cometeu um crime, dependendo de um médico que vê a gente assim, parece que, sei lá, sabe, eu sentia como se eu tivesse cometido um crime. E aí, quando tudo terminou, eu tava passando tão mal, minha pressão com certeza foi a zero, quando mandaram eu trocar de roupa, tem um chinelo lá que a gente calça, né, no consultório médico, e eu fui saindo pra rua com o chinelo do médico. Vocês acreditam numa coisa dessa? Tão transtornada que eu estava, não sabia nem onde que eu tava, eu fiquei muito ruim mesmo, passei mal o dia todo, mas com certeza o desconforto maior após ter a biópsia ali, né, ter retirado pedaços, foi o negocinho lá que eles colocam pra estancar o possível sangramento. Então, gente, a sensação de estar com aquilo o dia todo, tinha que ficar um dia com aquilo, era como se tivesse um cano, sabe, cano mesmo de PVC, aqueles cano duro, envolto com algodão. Claro que não é isso, né, gente, é só uma comparação. É tipo uma gaze com alguma coisa mais dura, mais rígida, então aquilo ficava lá dentro da gente, andava, aquilo se movimentava, horrível, horrível, horrível. Pra ir no banheiro era um sacrifício e eu dei graças a Deus quando eu pude retirar aquele negócio. Então tá, deu ali, né, o problema mesmo, então era operável, não tinha o que fazer, tinha que operar antes que virasse maligno. Foi um negócio bem assim difícil, porque aí me passaram pra médico de fora mesmo. Eu fui encaminhada pra Jaú, São Paulo. E, gente, longe, pensa num lugar longe daqui de Minas. Se eu não me engano, dá 6 horas de viagem. Então, a primeira vez que eu cheguei lá, eu fiquei, assim, estarrecida, apavorada. E ali, gente, eu comecei a dar um valor na vida que eu já não dava tanto valor na minha vida, sabe? Tudo pra mim tanto faz, tanto fazia, tanto fez. Porque quando você passa por coisas, você começa a sua autoestima fica tão baixa, tão tudo assim, que você não, sabe, você não como que eu falo pra vocês, você não consegue sair daquilo ali. Não que as coisas não importam, mas você olha com olhares diferentes. Então, ali no hospital, me encaminharam para o Hospital de Oncologia Amaral Carvalho, gente, um hospital imenso, gigantesco. Eu nunca tinha ido num hospital tão grande na minha vida para uma determinada doença, gente. O hospital, ele é
voltado para câncer. Então eu fiquei muito triste. Mas sabe o que é triste? É triste. Pra mim, que tem assim uma empatia mais aflorada com as pessoas, esse negócio de sentir, de me colocar no lugar das outras pessoas, de ver coisas e não conseguir conter o choro, pra mim foi uma etapa muito difícil da minha vida. Só de lembrar eu já começo a ficar emocionada, porque ali eu vi muitas crianças, elas usavam lenço, gente, e eu ficava, poxa, por que essas crianças passam por isso? Senhores, senhoras, sabe, muito triste mesmo, aquelas pessoas magrinhas, sabe? E eu ficava no meio ali, eu ficava, poxa vida, isso é uma lição de vida. Pra mim, que não tô importando com a minha vida, ver pessoas aqui lutando pela vida. Nenéns, sabe, gente? Nossa, foi muito difícil pra mim essa fase de hospital de câncer. Muito difícil mesmo. Até hoje isso me dá uma coisa assim que eu não sei explicar, sabe? Eu queria ajudar e eu não podia ajudar. Sabe quando você não tem o poder de tocar ali e mudar as coisas, tirar a dor dessas pessoas? Então, pra mim, era muito difícil mesmo ir nesse hospital. E a primeira vez foi impactante, a segunda vez foi impactante, depois, conforme foi encaminhando as coisas, eu tive que voltar N vezes nesse hospital por outro problema de saúde, não esse, né? E aí sim, as coisas ficaram mais difíceis, porque já era retornos mais frequentes, sabe? Então, gente, eu cheguei lá por volta das 6h30 da manhã, fui atendida ali por volta da 1h30, por aí, bem mais na parte da tarde, e o hospital é lotado de gente, não tem onde você se sentar, sabe? É difícil achar um lugar para sentar. E quando eu cheguei, médicos de fora, não é como os médicos que a gente conhece aqui, né? Os médicos que viram a gente nascer, né? Que fizeram o nosso parto e tal, que trata a gente assim, mais diferente, né? Não estou criticando o médico, pelo amor de Deus, tá? Esse médico salvou a minha vida, mas esse médico me deixou um pouquinho traumatizada, porque ele era muito bravo. E assim, quando eu fui passar com ele, eu fiquei muito constrangida, não só pelas perguntas de praxe, mas são perguntas que são feitas às vezes repetidamente. Eu nunca tinha deparado com perguntas assim e sei lá, sabe, uma frustração, não sei dizer pra vocês. E quando foi fazer o exame de toque, nem sabia que era preciso fazer esse exame. Ai, gente, parecia que algo estava entrando nas minhas entranhas, sério. Eu senti uma dor horrível. Eu senti como se eu tivesse pego ali o útero e dado uma girada nele, puxado, sabe? Uma coisa assim, doeu, mas doeu na alma. E quando ele retirou a mão dele estava toda vermelha. E eu com dor, eu não tinha nada de sangramento, eu não estava com dor. E aí ele falou para mim vestir a minha roupa e ia marcar a cirurgia. E eu, pelo atendimento ali, eu sei que ele está acostumado, com certeza, a ver muitos casos no hospital. Então, para os médicos é só mais uma pessoa, né? Não generalizando, porque tem médicos que lembram da gente assim a cada consulta, mas para a maioria com certeza não, porque eles estão acostumados com isso, né? O cotidiano leva essas pessoas a ficarem um pouco mais frias. Elas também não podem ter uma empatia desmedida, senão não exerce a profissão, né, gente? Eu entendo essas partes, mas para uma pessoa que passou por traumas, por uma pessoa que passou por coisas horríveis, quando você se depara com uma situação dessa, um exame desse meio brusco assim, você não se sente bem. E eu comecei a ter pesadelo com aquela mão, sabe, gente? Isso me deu uma bela de uma traumatizadinha. Eu, inclusive, entrei em contato com a pessoa que marcava, agendava exames, pedi por favor se não tinha como trocar, porque eu fiquei com medo dele. Fiquei com medo, gente. A pessoa falou assim, não, Elisa, é tranquilo, é assim mesmo. Ele é um excelente médico, melhor dos melhores. E assim, eu não tava questionando nada dele porque nem conhecia, mas eu queria trocar porque eu tava com muito medo. Só
Que aí ela conversou comigo, né? Conversaram comigo e eu falei, não, então tá tudo bem, vamos que vamos, né? Marcaram a cirurgia e eu fui com a minha mãe. Podia levar um acompanhante, minha mãe foi comigo. E eu fiquei 3 dias no hospital, gente. Quando chegou a hora de operar, né? Meu Deus. Eu entrei na sala por volta das 4 da manhã, se eu não me engano. Por que eu tô falando se eu não me engano? Porque eu fiz mais cirurgias, gente. As cirurgias são todas de manhã, então muito cedo. Então às vezes eu posso estar enganada quanto ao horário. Mas Deus sabe que eu não tô, assim, né, mentindo nem nada. Então, por volta desse horário aí, a gente vai, né, toda já sem roupa, tudo, E, gente, quando eu cheguei lá, o constrangimento foi, assim, avassalador. Por quê? Porque tem residentes, né, que vão ali aprender a profissão, tinha enfermeiros, enfermeiras, então tinha muita gente na sala, tinha mais de 10 pessoas, com certeza. Eu fiquei extremamente constrangida. Sorte que eu ia dormir, né, a anestesia era geral e eu não ia ver nada, então eles iam mexer ali e eu não ia praticamente ver nada, gente. Não vi nada, não senti nada, mas até eu dormir, eu fiquei muito constrangida, muito nervosa, sabe? Tensa. Eu suava frio de nervoso, mas era mais de vergonha daquelas pessoas estarem ali me vendo naquele estado e naquela posição do que, assim, de fato, o problema ali, a operação em si, não estava com medo. Então, depois de operar, depois de passar por todo esse constrangimento, eu acordei lá no quarto já com a minha mãe e eu tive uma reação alérgica muito forte, gente, sério. A minha testa, assim, da testa pro corpo todo, começou a sair pelotinhas vermelhas, parecido com urticária, e coçava intensamente, ia só aumentando, e eu nunca tinha feito cirurgia, nunca tinha tomado sedativos tão fortes, assim, de desacordar, né, de manter dormindo. Então, não sabia que tinha alergia. Então, deram ali um antialérgico na veia e aquilo foi sumindo, foi passando. Eu continuei tomando os antialérgicos e tudo. Graças a Deus, correu tudo bem. Tinha um médico em especial dos olhos azuis que eu dizia pra minha mãe que ele tinha um olhar angelical. Não sei porquê. Pessoas dos olhos azuis remetem a algo assim angelical. Claro que eu nunca vi um anjo, não sei como é, mas pelos desenhos, pelas obras de arte que a gente vê por aí, pelas coisas que a gente vê, sempre mais assim, né? Cabelos bem claros, uma aparência angelical. E esse médico era muito atencioso, muito bondoso, e eu fiquei muito feliz com o atendimento e tudo, gente. O atendimento foi ótimo. E nunca mais eu vi o médico que me operou, sabe? Olha pra vocês verem como que as coisas passam, né? A gente que tem medo do desconhecido. Então, foi só na consulta mesmo que eu fiquei com medo do médico, fiquei assim, sabe, gente? Não sei explicar pra vocês, eu fiquei com muito medo dele, mas eu agradeço do fundo do meu coração e assim, ele me salvou, graças a Deus. Ele, né, e o médico dos médicos, que é o nosso Deus, que com certeza guia a mão dos médicos na hora das cirurgias. E me foi passado ali por outro médico que talvez eu não poderia ser mãe. Mas praticamente teve uma afirmação por conta que eu tinha ficado com praticamente nada de colo de útero, muito fino, fez uma conização, mas assim... E o meu sonho era ser mãe, e ali meu mundo caiu, porque eu queria muito ter um filho, eu queria muito ter uma família, porque eu imaginava que para ter uma família, gente, ter uma família de verdade, assim, uma família, filhos, marido, era o meu sonho, sabe? O meu sonho mesmo. Eu imaginava tudo totalmente diferente do que os relacionamentos da minha mãe. Então eu queria muito ter uma família. E Deus sabia do meu desejo, Deus sabia do desejo do meu coração. Então eu fiquei muito frustrada pós-operação, coloquei isso na cabeça e ficava, poxa vida, será que eu nunca vou ser mãe? E
apavorada. Só que o médico falou pra mim, se caso acontecesse, eu teria que fazer cesariana, porque já não tinha mais o colo do útero, praticamente, né? Então não aguentava ter parto normal, mas ele tirou ali as minhas esperanças naquele presente momento. Mas para Deus nada é impossível, gente. Vocês hoje sabem que eu tenho um casal de filho, né? Deus foi tão maravilhoso comigo que eu tenho a Isabela e o Gabriel, justamente um casalzinho que é o sonho de toda mulher que quer ser mãe, quer ter um casal de filhos. E eu tive essa sorte, esse privilégio. Eu sou muito agradecida a Deus por isso. Passados esses 3 dias, né, de hospital, voltei para casa, não precisei tomar nada assim de medicação forte, só um comprimido, caso tivesse dor, e aí repouso, umas coisinhas assim, mas foi tranquilo. Depois eu lembro que eu tive retorno, acho que mais uma vez, eu não sei exatamente, porque depois eu voltei por outros motivos. E aí não precisei voltar mais, só que, gente, pós-cirurgia, aí veio a parte horrível, acho que foi mais horrível do que a cirurgia em si, por conta do que eu expliquei pra vocês, meus traumas, né, gente? Então, por eu ter tido NIC 2 e NIC 3, eu tive que fazer exame ginecológico preventivo, Papa Nicolau, a cada 2 meses, por um determinado tempo. A cada 2 meses tinha que fazer, depois pulou para a cada 6 meses e depois anualmente. Quando chegou anualmente foi a glória pra mim, gente, porque eu ainda fico tensa, né, conforme eu comentei no início do vídeo, mas, gente, é coisa que eu tô trabalhando. Eu fiquei tão assim, sabe, que eu sinto que eu tô melhorando em alguns aspectos. Por exemplo, eu fiz, né, o transvaginal esses dias atrás e graças a Deus não senti nada. Não sei se o médico era muito bonzinho, muito fofo, e a gente ficou conversando outras coisas. E toda vez que eu passo em algum médico, eles me perguntam os cortes, né, da minha barriga, o que é e tal. Aí eu vou explicar, eu acabei esquecendo. E foi super tranquilo. E eu já havia feito esse exame outras vezes e eu achei horrível, horrível, horrível. Não foi com o mesmo médico, sim, foi tranquilo. Só que há um mês atrás, no dia 24 de outubro, eu tinha exame ginecológico para fazer. E adivinha o que aconteceu, gente? 2 horas antes de eu fazer o exame, eu fiquei menstruada. Eu não sei se foi o nervoso, se foi aquela tensão ali, mas aconteceu. Aí hoje, dia 23 de novembro, eu não dormi, porque eu fiquei com medo de ficar menstruada de novo, fiquei tensa, meu marido dormindo e eu levantando e andando. Ansiedade. Tudo porque eu vou passar pelo exame. Mas, gente, não deixe as minhas experiências atrapalhar vocês, nem engatilhar nada. Procure ajuda sempre que possível. Você, mulher que está aí me assistindo, não interessa qual a sua idade, faça o seu Papa Nicolau. Ele salva vidas. Tem coisas aí que são silenciosas. Quando eu comecei a sentir os sintomas, eu já estava no estágio avançado, né? E, gente, poderia ter sido muito pior mesmo. Então, não deixe de procurar ajuda, não deixe de fazer, deixe a vergonha de lado. Eu conheço pessoas, eu tenho amigas que nunca fizeram Papa Nicolau na vida, morrem de vergonha. Já conversei com elas, porque, gente, é importante, por experiência própria, conselho de Elis, faça seus exames. Nunca, nunca, nunca deixe de fazer exames. E, gente, eu já fiz tanto exame, mas tanto exame que vocês não fazem ideia. Já fiz mamografia várias vezes, já fiz transvaginal várias vezes. Papa Nicolau, então, nem se conta. Claro, tenho vergonha, tenho, só que o que eu aprendi hoje em dia com tudo isso? A nossa vida, ela é assim, ó, num piscar de olhos você pode perdê-la. E ela é extremamente importante, não só pra gente que ama a nossa vida, né? Por exemplo, eu amo a minha vida, graças a Deus, eu lutei por ela N vezes, Deus me deu a chance de continuar. E assim, gente, a gente tem que correr atrás, num instante, assim, ó, pronto, acabou tudo. Fiquem atentas,
nunca deixe de procurar ajuda, sabe? Eu sei que muitas vezes demora demais e eu sei como é, gente, já fiquei meses em fila, aguardando tudo, mas assim, é complicado, te mandam para cidades longe, igual o meu caso mesmo, passei por tantas cidades, mas estou aqui, agradeço a todas as experiências que eu passei na minha vida, porque graças a essas experiências eu consigo ter uma evolução, não uma regressão, mas uma evolução. E ser evoluído em determinados aspectos torna a gente um ser humano mais, como que eu falo pra vocês, um ser humano mais feliz. Porque quando a gente se coloca no lugar das pessoas, a gente sente tudo que o outro sentiu, sabe? Para muitos, poxa, Alice, fazer o exame ginecológico é a coisa mais simples, é rápido, você vai lá, não, tá. Mas pra gente já é difícil. E vice-versa. Tem coisas que eu consigo fazer super rápido, não sinto nada, para outras pessoas seriam difíceis. E assim vai, gente, é o que nos torna diferentes um do outro, mas todos filhos perante o nosso Pai, o nosso Criador, né? E Deus é tão perfeito que Ele criou tudo. Ele criou tudinho, lindo, maravilhoso. E assim, gente, agradeço demais. Agradeço você que está aqui me ouvindo. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Agradeço a todos que assistem os meus vídeos. E em especial a todos que assistem do começo ao fim, porque isso é muito importante para mim também. Muito obrigada mesmo de coração. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, por favor, não deixe de deixar o seu like, que é muito importante para mim. Compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E, gente, esse foi só um período da minha vida, foi minha primeira cirurgia e eu vou contar para vocês o restante em detalhes. Quando eu chegar na parte do Gabriel, vocês vão ficar com uma sensação, assim, de que milagres existem, gente. Eu falo que meu filho é um milagre e eu vou contar para vocês detalhadamente, tá? Muito obrigada, fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!